Fala pessoal, tudo jóia? Hoje estaremos falando no meu canal sobre um assunto muito interessante. O que eu tenho para falar com vocês hoje e está somando a cada um de você que tem um sonho, às vezes, de ter um escritório contábil ou até mesmo tem aquela intenção de entender como que funciona, como que eu faço para estar ganhando dinheiro com escritório contábil. Vamos lá? Eu vou te dar 5 dicas de como ter sucesso no empreendimento contábil, tá ok? Então, vamos lá. 5 dicas. Fica aqui o meu pedido para compartilhar o meu canal, se inscrever no meu canal, dá um joinha aí se esse vídeo faz sentido na sua vida, tá ok? Estaremos aqui para estar compartilhando conhecimento. Vamos com tudo. O que eu tenho para poder dizer para vocês que têm intenção de seguir a carreira contábil possuindo um escritório contábil? Vamos lá. Fundamentais, tem diversas outras dicas que eu poderia estar citando. Eu separei 5, partindo daquela premissa onde que a força de vontade, o querer, isso aí já é o alicerce de todo empreendimento, não só para aquele que sonha em ter um escritório contábil. Então, assim, vamos iniciar com um que eu acho fundamental, que seria o nicho. Você precisa nichar, você precisa entender que o escritório contábil, se você determina que você quer atender um determinado público, o que seria isso? Cara, eu tenho um escritório que eu quero focar em MEI, eu quero somente Simples Nacional, regime de tributação, lucro real ou lucro presumido, eu só quero atender os médicos, eu só quero atender somente advogado, dentista, construção civil. Então eu digo para vocês que primordial, você precisa saber quem você quer atender. Primeira parte seria essa aí, quem você quer atender. Senão, vai partir daquele pensamento igualzinho um pato. O pato, ele nada, ele voa e ele corre. Nada mal para desgraçar, voa muito mal, entendeu? E aí, ainda por cima, anda rebolando. Então, assim, foco é tudo. Vamos, então, nichar o seu escritório para ver qual o segmento mais se identifica. Beleza? Então, assim, a partir do momento que a gente sabe qual público a gente quer atender, as outras 4 dicas vão começar a fazer muito mais sentido. Vamos lá? Então, primeira dica, nicho. Segunda dica, eu costumo dizer o seguinte, ambiente. Ambiente e relacionamento. Por quê? Você precisa investir, tem muita gente que fala assim, fulano de tal é muito bem relacionado e tal, não sei o que, isso não é fácil. Primeiro que isso não é fácil, não é barato. Então, assim, costumo até falar que além de não ser fácil, ainda é difícil. Tem gente que tem mais facilidade do que o outro de se relacionar bem, de saber chegar, saber sair, conversar, ser agradável, ser interessado, ser interessante para não ser chamado de interesseiro. Então tem bastante diferença nessa pegada aí. E a ambiência, é claro. O ambiente que você tem que procurar, primeiramente, uma vez definido o nicho que você quer atender, você começa a se envolver com esse ambiente. Não adianta eu querer atender médico, que é o meu segmento aqui, dentro da Contábil Med, eu fazer algum tipo de patrocínio onde o meu público-alvo não esteja. Então não faz sentido nenhum. Então é como se fosse, né, vender geladeira a esquimó. Não faz nenhum sentido. Então, assim, você definindo o nicho, definindo o ambiente, para onde está o seu público-alvo, para você começar a se relacionar com esse povo, com certeza, nesse meio ali, no meio, você tem que se tornar autoridade nesse assunto, no caso, o assunto contábil. Então, se o seu nicho é construção civil, você vai, lançamento de um prédio, Secretaria de Obras, eu estou falando alguns exemplos que passam pela minha cabeça agora, Secretaria de Obras da sua cidade, lançamento de prédio, corretoras imobiliárias. Então, por quê? Isso tem um envolvimento com o segmento que você quer. Então, assim, se você começa a frequentar determinados imobiliários, você vai ter a informação de um lançamento de um prédio. E esse lançamento do prédio, às vezes, seja o momento que o cara está muito interessado na parte contábil. Então você precisa estar relacionado a esse público que te interessa, entendeu? Então, já falamos de 2, nicho, ambiente com relacionamento, tá joia? Agora vamos para o terceiro
e fundamental, é fundamental. Vendas, você tem que pegar muito firme, você precisa ter um time de vendas. Vendas é uma habilidade que ela é muito treinada, gente. É treinada. Ninguém nasce um vendedor. Ninguém nasce. Isso é o que você tem que investir na sua equipe de vendas arduamente, com capacitação, com curso e tudo mais. Porque se você ficar aguardando somente aquela indicação, eu fiz a contabilidade de uma determinada empresa e vou aguardar que esse cliente me indique para o outro. Você não vai conseguir escalonar o seu empreendimento, você vai ficar muito limitado. Então, até que essa coisa aconteça, essa ideia do boca a boca, ela é passado, gente. Isso é passado. Hoje nós temos ferramentas que absurdamente vai te agregar muito por valor considerável, desde que seja muito bem feita. Então, por isso, você tem que pegar seu time de vendas e levar ele a sério, capacitar. Se a sua cidade está no interior, como é o nosso caso aqui, estamos no interior do Rio de Janeiro, pega o seu time e vá em busca da informação. Saia dessa bolha, vá atrás de informação para capacitar o seu time de vendas. Tá joia? Vendas é fundamental. Sem dinheiro você não faz nada. Então, assim, eu uma certa vez cheguei até a escutar que o seguinte, que a nossa bandeira, a ordem daquelas duas palavras, elas estão invertidas quando a gente traz para o nosso mundo empresarial ordem e o progresso. Ordem e o progresso. O que acontece? No mundo empresarial, a gente não tem que ficar esperando a gente arrumar a nossa casa para depois sair vender. Isso é meio que uma desculpa do empreendedor. Por quê? Por que eu vou dizer que é desculpa? Quando você fala assim, primeiro eu vou arrumar minha casa, primeiro eu vou arrumar tudinho, ter a mão de obra ok, ter todas as rotinas implementadas, otimização, processos e tal. Se você não tiver dinheiro, você não vai fazer nada disso. Nada disso e vai demorar muito mais. Então, sem dinheiro, você não faz isso. Então, primeiro você tem que focar em venda. Venda. E vai te dar trabalho, sim. Vai haver erro? Sim. Eu não estou aqui dizendo que não haverá erros. Haverá sim. Só que é o seguinte, com dinheiro você consegue capacitar a melhor mão de obra para você ganhar tempo. Então, quando a gente fala que tempo é dinheiro, é justamente por isso. Você vai pegar com o dinheiro, pegar o melhor profissional naquele segmento que você quer, seja na sua equipe de apuração contábil, fiscal, DP, mas com que recurso? Com o recurso de vendas. Então, a partir do momento que você jogou receita para dentro da sua empresa, você consegue reinvestir isso em todo no seu time, capacitando eles. Entendeu? Então, assim, vendas é primordial. Vendas é o que vai alavancar o seu negócio. Entendeu? Beleza? Terceira dica, vendas. Agora vamos pessoal, agora para a quarta dica de hoje. Conhecimento, atualizações. Sem o conhecimento, você precisa estar antenado. O profissional do futuro, ele precisa estar antenado. O seu escritório contábil, ele não tem como mais ficar no tradicional. Eu costumo falar o seguinte, se a gente parar para poder analisar um pouco, quando você vira de um escritório contábil, um tradicional, onde que é aquele que só entrega DARF, que só entrega os impostos, por sua vez, alguém já deve ter escutado isso, que o empresário vira e fala assim, pô, só pago meu contador, só me manda boleto, só me manda imposto e tal. De uma certa forma, esse empresário ele não está errado. Se você parar para pensar, ele não está errado. Se você pega o pensamento desse empresário e você começa a analisar o pensamento, o que o contador tradicional entrega, se você analisar, seria mais um funcionário da Receita Federal, porque nós estamos falando aqui de obrigações acessórias. E isso não agrega nada ao seu cliente, nada. Você está cumprindo todas as exigências para sair fora de multas e tal, ok. Mas o que você entrega além disso? O bate-papo, o conhecimento, onde que eu estou falando do conhecimento de você pegar quem está à sua frente e você poder pegar esse conhecimento e implementar dentro do seu escritório. O que eu vou te dizer? O que o fulano está fazendo que eu possa estar replicando dentro do meu escritório? Em termos de automatização, robótica, tem muita coisa, gente. Robótica, automatização, software. Então, passou daquele pensamento onde que o escritório contábil, lá atrás, ele
era feito tudo à mão, manuscrito, passaram-se a utilizar sistemas operacionais de escrita contábil, só que hoje, dentro do nosso escritório aqui hoje, que lá atrás era, era uma coisa muito grande dizer que tinha determinada ferramenta, tipo Alterdata, o ProSoft, Domínio e tal. Hoje, esses sistemas eles não andam sozinhos. Hoje você acaba tendo aqui dentro do nosso escritório, na Contábil Médio hoje a gente utiliza mais de 22 ferramentas, que elas se comunicam e entregam, seja robótica, atualizações e tudo. Sistemas desenvolvidos até mesmo dentro do nosso escritório. Então, por quê? Porque nós fomos atrás de conhecimento para capacitar o nosso time. Tá joia? Então fica essa dica, tem que investir em conhecimento, investir em atualizações, o que o mercado está mudando. Se você parar para pensar, o mercado está mudando a cada dia. A cada dia. Lá atrás era considerado um pouco feio o que alguns escritórios digitais estavam fazendo. Mas se você não sair da zona de conforto, você vai ser engolido. Pense nisso. Se atualize e vá atrás do conhecimento. Show? A quinta dica que eu estarei passando para vocês agora. Vamos falar do time. O time, gente, costumo chamar de time porque tem muitas empresas que ao longo de todos os anos vêm falando a nossa empresa é uma família tal, não sei o quê. Tem muita diferença entre família e time. Se você parar para poder analisar a tomada de decisão, o que é que ela tem que ser feita? Eu vou dizer para vocês somente o seguinte: qual a diferença entre time e família? Família, você não tem como demitir. Você não tem como demitir seu filho, demitir sua mãe, demitir seu pai. Agora, o time, você é preciso demitir ou capacitar. Na verdade, você tem que capacitar o seu time e aquele que não corresponder ao investimento, ele não faz sentido estar fazendo parte do seu time. Gente, a diferença entre família e time. Família se treina, time se demite, se for preciso. Então, o que acontece? Nós precisamos ter em mente que o nosso time ele precisa ter capacitação, mas não adianta somente a empresa investir. Ela tem que ter um retorno, tem que ser uma mão de via dupla. Então, não adianta só o empresário ficar injetando dinheiro naquele time e o time não corresponder à altura. Então, mas o próprio time, ele vai te demonstrar isso. O que ele vai te entregar? Vou dar exemplo agora. Aqui, na Contábil Médio, nós investimos no nosso time, capacitando eles com cursos EAD, à distância, chegando junto, até mesmo em todas as faculdades que eles têm interesse, às vezes, o que interessa aqui para a gente, ciências contábeis e administração. O nosso time, aquele que tiver interesse em estudar, o nosso escritório arca com toda a despesa. Então, isso é um investimento. É uma forma de você motivar o seu time para poder te entregar mais. E não adianta ter medo de virar e falar assim, mas e amanhã depois ele já tem um conhecimento, ele vai sair e vai montar o próprio negócio dele. Você tem que ter a sabedoria de enxergar, valorizar, para que ele seja o seu parceiro. Porque se realmente a sua empresa ficar pequena para ele, ele tem que procurar o caminho dele. Ele tá mais do que justo, tá mais do que justo. Então, eu costumo dizer o quê? Se você não vive para servir, não serve para viver. Então, vamos capacitar seu time. Se hoje você tem um escritório com 10 funcionários que fazem parte da sua liderança hoje, e você tem o líder do RH, o líder do DP, o líder do contábil e tal, se você, a partir do momento, colocar em prática todas essas dicas que eu te dei e você com certeza vai conseguir tirar o seu escritório da inércia, porque se você está, se o seu escritório hoje está indo muito bem, se está tudo muito confortável, você pode ter certeza, você está morrendo. Você está morrendo, você não está evoluindo. Então, a partir do momento que você começa a evoluir, vai te dar dor de cabeça, haverá erros, porque no escritório contábil, o que está em jogo não é se vai errar ou não, é quando vai errar. Que vai errar, vai, isso é fato, acabou, isso vai errar. É quando você vai errar. E a sagacidade é o que é? De você corrigir em tempo hábil e levantar o quanto antes e não errar mais. Então o seu time tem que estar capacitado para isso, beleza?
As 5 dicas estão aí. Se faz algum sentido esse vídeo, eu peço que compartilhe, se inscreva aí no canal. E hoje o assunto foi exatamente esse: 5 dicas para o contador empreendedor. Então não adianta, um pouco mais para frente teremos outros vídeos de empreendimento na parte contábil, com outras pegadas, e dizer aqui também que, se faz sentido isso, estou sendo muito questionado nas minhas redes sociais, no meu Instagram e tal, sobre a oportunidade de, às vezes, aquela pessoa mais interessada ter a oportunidade de passar um dia junto comigo, vindo ao meu escritório, passar em todas as empresas minhas, vivenciar o meu dia. Então, se você tiver interesse, mande para a gente a palavra quero, que a minha assessoria vai entrar em contato e estará escolhendo 3 pessoas para estar passando o dia comigo dentro da minha instituição aqui e estará almoçando comigo. Vai ser um dia de muito conhecimento, tá ok? Vamos junto!